Olá, seja muito bem-vindo ao Inertial Running, um evento online que eu preparei com muito carinho, muito cuidado para você, porque ele reflete a minha verdade profissional, o meu cotidiano profissional, de atuação específica com corredores de rua. Esse é o esporte que eu escolhi para a minha vida, tanto para praticar como para atuar profissionalmente. Mas antes de nós começarmos essa semana de aulas, antes de nós darmos o pontapé inicial ao conteúdo, eu gostaria de comentar primeiro como será a evolução dessas 4 aulas. Então, nós teremos 4 aulas, onde nas 3 primeiras aulas nós veremos conteúdo. Tudo que embasa esse conceito que você se interessou e se inscreveu de Inertial Running, onde nós vamos ver qual a importância da inércia e como trabalhar com a inércia na corrida de rua. É algo realmente inovador, interessante e que pode mudar o seu trabalho como treinador de corrida ou como fisioterapeuta esportivo que atua com corredores de rua. Nessas 3 primeiras aulas, nós teremos apenas conteúdo. Eu não vou tentar vender nada para você, nenhum curso, nada. Eu vou falar especificamente de conteúdo. Na 4ª aula, aí será uma aula convite, onde eu vou apresentar o sistema Inertial Running com todo o seu conteúdo que é visto e qual o formato que você tem à disposição para aprender esse conceito, de forma a poder aplicar no seu cotidiano todo o aprendizado desse sistema de trabalho, desse método de trabalho, onde nós aprenderemos a analisar a técnica de corrida, como ela interfere no desempenho e no risco de lesões e como treinar especificamente a mudança de padrões de movimento. Sejam os padrões automáticos ou os padrões voluntários, técnicos, que nós podemos mexer dentro da consciência, da experimentação motora do atleta. Então, só na 4ª aula eu vou te fazer o convite para conhecer o sistema. Eu espero contar com você em todos esses momentos para que você possa conhecer bem a minha proposta e aí analisar se ela cabe na sua atividade profissional, para que você seja aí bem-vindo a esse conceito que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa semana, vamos iniciar nosso conteúdo. Vamos em frente. Você tem a noção exata da dimensão, do tamanho que é o mercado de corrida brasileiro? Olha, os estudos mostram que cerca de 4 milhões de brasileiros hoje praticam corrida de rua. Esses números vêm de inscrições em provas de corrida. E não está computado aí aqueles corredores que correm independentemente, que não se inscrevem em provas e nem estão ligados a nenhum profissional de educação física e nenhuma assessoria ou academia. Simplesmente aqueles que saem de casa e estão nos parques, nas praias, nas ruas de todas as cidades brasileiras e que está pulverizado nas cidades e que você não consegue ter acesso a esse número, saber quem é essa pessoa. É muito mais fácil conhecer o perfil do corredor quando você tem de onde tirar a informação. E certamente você tem algum amigo, algum vizinho ou algum parente que simplesmente colocou um tênis de corrida e foi para a rua, foi correr. E é uma figura que ninguém conhece, ele não entra na estatística. Então, talvez esse número de 4 milhões de corredores ainda esteja subestimado por conta dessa pulverização. Os estudos mostram que 43% dos corredores brasileiros preferem correr sozinhos. Mais um motivo para se crer que muita gente não está
contabilizada, não faz parte de uma assessoria, não tem sequer orientação de um profissional. Então, a consequência principal disso é que nós estamos vendo um número crescente de corredores a cada ano. Nos últimos 6 anos, se estima que tenha crescido em 50% o número de corredores, realmente um número muito significativo. É hoje o esporte que mais cresce no Brasil, é o segundo esporte mais praticado entre os homens, o primeiro esporte mais praticado entre as mulheres. Só que junto com esse crescimento, cresce também o número de lesões. A incidência de lesões em corredores é muito elevada. Ela varia de 25%, 27% até 70% dos praticantes de corrida recreacional. Essa incidência varia muito dependendo do volume de treino. Quanto menor o volume, essa incidência é mais baixa, por volta dos 25% a 30% entre corredores de 5 a 10 km. E pode chegar até 70% dos corredores que treinam para meia maratona e para maratona. É uma incidência realmente muito elevada. Alguns estudos mostram que, na média, cerca de 45% dos corredores recreacionais, em todos os volumes, em todas as distâncias, se lesionam. Então, imagine você que tem uma assessoria esportiva, saber que estatisticamente metade dos seus alunos vão se lesionar e provavelmente deixarão a sua assessoria esportiva. E quando esses atletas lesionados chegam à fisioterapia, muitos deles apenas fazem repouso para tentar se recuperar e tentam retornar sem sucesso. Mas daqueles que vão para a fisioterapia, que é um número significativo, porque é um esporte onde o atleta normalmente é apaixonado pela atividade, ele não quer perder, não quer deixar de fazer a corrida. Então, entre aqueles que vão para a fisioterapia, o fisioterapeuta vai fazer os procedimentos conhecidos que melhoram, vai fazer osteopatia, vai fazer algum estímulo com eletroestimulação, com termofototerapia, vai fazer cinesioterapia, enfim. E vai se recuperar da dor dele. Porém, é muito comum, é muito mais comum que na fisioterapia esse atleta não seja trabalhado dentro da causa biomecânica que produziu a lesão. O tratamento é muito sintomático. Então, quando eles retornam à pista, estatisticamente, 50% deles recidivam. A lesão retorna, justamente porque a causa biomecânica desta primeira lesão não foi resolvida. E com isso cai em descrédito também o trabalho do fisioterapeuta. Então isso é uma espiral maléfica, muito ruim para o profissional de educação física, muito ruim para o fisioterapeuta, e se cria o estigma da corrida, de que a corrida machuca, de que não vale a pena correr, porque o risco de se lesionar é muito elevado. Só que não se leva em consideração o que se deve fazer para não lesionar. O que se deve fazer para prevenir ou reduzir os riscos das lesões e melhorar o desempenho desse atleta. E ao se lesionar, quando isso acontece, o que se deve fazer para se recuperar esse atleta de uma forma definitiva, para que não fique um ciclo de recidivas da mesma lesão ou de lesões semelhantes que têm a mesma causa biomecânica. É muito importante que se conheça, antes de mais nada, tanto para um treinador como para um fisioterapeuta, quais as possíveis causas dessas lesões. As lesões de corrida não podem ser observadas de uma forma simplista. Elas são, em tese, multifatoriais. Ou seja, em praticamente todas as lesões, você tem um conjunto de fatores que se associam na produção daquela lesão.
O que é importante é ter um mapa do que se deve observar como fator de risco, e aí você vai varrendo os problemas, varrendo as possíveis causas, ajustando o atleta para que a lesão não aconteça e ele nunca saia das pistas por causa de uma lesão. E se lesionado, o fisioterapeuta deve conhecer também esse mapa de riscos para que ele possa eliminar os riscos que porventura tenham se associado na produção daquela lesão e tratar aquela lesão baseada nesse mapa de riscos. E não simplesmente fazer um tratamento sintomático com manipulações ou exercícios que não resolvem a causa mecânica. Então, dentro desse mapa de riscos, que eu mostro aqui agora para você, você tem os fatores intrínsecos que envolvem a postura do atleta, envolvem padrões de movimento intrínsecos do atleta, envolvem a técnica de corrida usada pelo corredor e o histórico de lesões. Entre os fatores extrínsecos, nós temos o planejamento de treino, a execução paralela de um treino complementar de força, o tênis e o tipo de terreno que esse atleta costuma treinar. Então veja que dentre esses fatores há inúmeras possibilidades de associação. Mas o nosso foco que vai ser dado nesse treinamento é em um desses fatores, que é a técnica de corrida. Uma das principais causas mecânicas de lesão em corredores. E esse é um fator extremamente importante na atuação preventiva de lesões, na melhora do desempenho do atleta e no retreinamento de um atleta após a ocorrência de uma lesão. Esse é o nosso foco nesse treinamento. Para entendermos o conceito que eu trago aqui nesse treinamento chamado Inertial Running, é justamente o papel da inércia na corrida, que determina todo o padrão de risco biomecânico no desenvolvimento das lesões de corrida. Nós vamos dividir então, para nós entendermos muito bem, a corrida em dois momentos fundamentais na fase de apoio. O primeiro momento, ele vai do ponto de contato inicial no solo, da aterrissagem do corredor no solo, até o apoio total, que nós chamamos de fase excêntrica da corrida, porque ele está desacelerando o seu corpo que vem em direção ao solo, aterriza até uma flexão de cerca de 40 a 45 graus do joelho, onde ele está em apoio total, com tornozelo, joelho, quadril e tronco alinhados verticalmente. A partir desse momento, há uma transição para uma nova fase, a fase concêntrica, onde ele vai impulsionar o corpo para uma nova fase de voo. Então, nós temos uma fase de desaceleração e uma fase de aceleração novamente. O corpo desacelera em direção ao solo, até o ponto de apoio total, e após esse momento há uma transição para uma fase concêntrica, onde o corredor impulsiona o corpo para frente para atingir uma nova fase de voo. Se você perceber, a corrida lida o tempo inteiro com a inércia. Primeiro momento inercial é quando o corpo vem acelerado de uma fase de voo em direção ao solo. Se nós não tivermos nenhuma ação muscular nesse momento, o corredor vai se esborrachar no chão, vai ser um corpo inerte indo em direção ao solo. Só que isso não acontece, porque entra em ação todo um sistema músculo-esquelético para frear essa aceleração. Então é uma ação muscular que se opõe a uma força que vem, a força de aceleração e a força de gravidade que joga o corpo em direção ao solo. E essa força
de oposição para frear o corpo é a primeira ação inercial. Até que o corpo freia completamente no ponto de apoio total, naquele momento de apoio total, e é necessário sair desse ponto para uma nova fase de voo, que aí se vence novamente a inércia para que se mude a direção de movimento. Então nós temos duas ações inerciais. A primeira que freia o corpo, a aceleração do corpo em direção ao solo, e depois uma ação inercial para voltar a acelerar o corpo para diante. Só que na corrida, o nosso risco de lesão se encontra no primeiro momento. Quando o corpo vem em direção ao solo, que aterriza no solo e vem até o apoio total, esse é o momento perigoso. Porque aí nós precisamos de uma ação excêntrica muito importante, que leva uma carga muito elevada para tecidos musculares, tendíneos e articulares. Além do fato de que quando você observa esse corredor num plano frontal, observa ele de costas, você vai ver como a organização corporal dele, como o seu esquema corporal organiza essas ações. Quando nós analisamos esse atleta, a corrida dele em perfil, nós observamos como ele aterriza, como ele freia o movimento e como ele entra no ponto de transição para a fase concêntrica da corrida. Mas de costas, nós observamos como o seu sistema neuromuscular organiza o seu padrão motor para frear esse movimento. Então aí nós observamos como os pés se comportam, o grau de pronação, o grau de entrada em valgo do joelho, de rotação interna do quadril, de queda da pelve. Tudo isso é muito complexo e é necessário, em muitos casos, um treinamento muito específico para organizar essa posição toda. Da mesma forma que é necessário organizar a entrada no solo e o ponto de transição. Em perfil, nós observamos situações voluntárias, ou seja, nós conseguimos mudar com o comando verbal e experiências motoras específicas como ele entra no solo e como ele vai até o apoio total. Mas com o atleta num plano frontal, olhando ele de costas, nós observamos o que é automático, involuntário, fora do controle voluntário do corredor, que deve ser corrigido através de exercícios específicos para repadronizar toda essa organização. Então, a partir de agora, nós vamos pensar o corredor de duas formas diferentes. Dentro de uma forma voluntária, onde em perfil eu vou determinar, vou treinar com ele como deve ser a organização do corpo ao aterrissar no solo e até chegar no ponto do apoio total, que eu chamo de ponto de transição. O segundo aspecto que nós vamos observar são as ações involuntárias automáticas. Tudo isso envolve uma ação inercial muito importante. Como o corpo do atleta responde às forças inerciais. É isso que a partir dos próximos vídeos nós vamos conversar. Como observar a forma que o atleta entra no solo, aterriza e vai até o ponto de transição, os dois pontos chaves da corrida que devem ser observados, como treinar essa entrada, essa aterrissagem, essa entrada no solo até o ponto de transição. E como treinar a repadronização do esquema motor involuntário. É a partir desses dois pontos que nós vamos conversar nas próximas aulas. Eu te vejo na próxima aula.